A segurança do esconderijo de Deus, o Salmo 91, começa com uma declaração poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa imagem revela uma profunda verdade espiritual. Há um lugar de refúgio, invisível aos olhos humanos, onde a alma encontra paz, proteção e segurança, mesmo em meio ao caos. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas uma visita ocasional a Deus, mas uma escolha de vida, um estado contínuo de comunhão e confiança. Esse lugar não está condicionado à ausência de problemas, mas à presença de Deus. Quando o salmista fala em descansar à sombra do Onipotente, ele está descrevendo uma entrega plena, onde o medo é substituído pela confiança e a ansiedade pela fé. Nesse esconderijo não apenas somos protegidos do mal, mas somos restaurados no íntimo, pois é ali que ouvimos a voz do Pai e somos lembrados de que não estamos sozinhos. Essa segurança não depende de força humana ou controle das circunstâncias, mas da certeza de que estamos sob as asas daquele que governa todas as coisas. A proteção contra perigos visíveis e invisíveis. Salmo 91 nos assegura que Deus nos protege tanto dos perigos que conseguimos ver quanto daqueles que nos são ocultos. O versículo 3 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui o laço do passarinheiro representa armadilhas sutis e traiçoeiras, situações preparadas para nossa queda que muitas vezes sequer percebemos. Já a peste perniciosa simboliza ameaças invisíveis como doenças, crises e males que surgem sem aviso. A beleza desta promessa está em saber que Deus não apenas nos guarda do que conseguimos identificar, mas também daquilo que ultrapassa nossa compreensão ou percepção. Vivemos em um mundo repleto de riscos, físicos, emocionais e espirituais, e não temos controle total sobre o que pode nos atingir. Mas o Salmo 91 nos lembra de que Deus enxerga além do que nossos olhos podem ver. Ele antecipa os ataques e frustra as armadilhas, antes mesmo de sabermos que elas existiam. Esse tipo de proteção revela um cuidado íntimo, como o de um pai atento que não apenas age quando pedimos ajuda, mas que também age quando nem sabemos que precisamos dela. Em tempos de incerteza, essa promessa é um alívio para a alma cansada e um escudo para o coração aflito. Livramento das armadilhas do inimigo. No Salmo 91, o livramento é uma das promessas centrais de Deus para os que confiam nele. O versículo 3 menciona: ele te livrará do laço do passarinheiro, uma metáfora que carrega um profundo significado espiritual. O passarinheiro é o inimigo que arma ciladas discretas, planejadas para capturar, paralisar ou desviar o rumo de quem está andando com Deus. Essas armadilhas nem sempre são óbvias. Muitas vezes, se disfarçam de boas oportunidades, relações atrativas ou ideias sedutoras, mas que têm por trás a intenção de aprisionar a mente, o coração ou o espírito. Deus, no entanto, promete discernimento e livramento. Isso não significa que nunca passaremos por provas, mas que não seremos dominados por elas. O Senhor atua como um vigilante constante, desmontando planos malignos, desviando nossos passos de situações de destruição e abrindo caminhos de escape quando nos sentimos encurralados. O livramento divino também revela que Deus está envolvido em cada detalhe de nossas vidas, cuidando de nós de forma ativa, mesmo quando não percebemos. Ele vê o invisível, conhece intenções e corta pela raiz o que foi armado contra nós. Esse versículo nos convida à vigilância, sim, mas sobretudo à confiança, pois aquele que confia em Deus não está à mercê dos laços do inimigo, mas sob os cuidados de um pai que sempre livra no tempo certo. A fidelidade de Deus como escudo protetor. No versículo 4 do Salmo 91 lemos: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui o salmista usa imagens intensamente visuais e afetivas para revelar o caráter protetor de Deus. As penas e asas remetem ao cuidado de uma ave com seus filhotes, calor, proximidade, refúgio e zelo. É uma proteção que envolve, que acolhe,
que não apenas barra o mal, mas oferece consolo em meio ao medo. Mas o versículo vai além da figura materna e apresenta a verdade de Deus como escudo e broquel, duas armas defensivas utilizadas em batalha. O escudo era a proteção frontal, ampla, enquanto o broquel era menor, usado em movimentos mais rápidos de defesa pessoal. Ambas expressam a amplitude e a precisão do cuidado divino. A fidelidade de Deus, seu caráter inabalável, sua constância em cumprir o que promete, é o que nos guarda. Em um mundo onde tudo é instável e relativo, a verdade de Deus é firme, sólida e confiável. Ela não muda com as circunstâncias nem com os sentimentos. Quando tudo ao redor falha, sua fidelidade permanece como armadura para o coração e proteção para a mente. Isso significa que não precisamos confiar em nossa própria força para nos defender das pressões da vida, das acusações do inimigo ou das dúvidas internas, pois é a fidelidade dele que nos sustenta. Em tempos de ataque, a fidelidade de Deus não apenas protege, ela nos lembra quem ele é e quem nós somos nele. Não temer o terror noturno, o versículo 5 declara: não te assustarás do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Essa afirmação trata de um dos medos mais profundos do ser humano. O que acontece no escuro, quando não temos controle, quando tudo silencia e os pensamentos se intensificam. O terror da noite simboliza mais do que perigos físicos. Ele representa o medo do desconhecido, da solidão, das ameaças invisíveis, das angústias que atacam a mente quando tudo ao redor dorme. À noite, muitas pessoas enfrentam crises emocionais, insônia, lembranças dolorosas ou ansiedade quanto ao futuro. Mas o Salmo 91 nos traz um antídoto, a confiança que dissipa o medo. Deus não promete uma vida isenta de ameaças, mas oferece a certeza de que o medo não precisa nos dominar. Quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra uma paz que transcende a lógica, uma coragem que vem do espírito e não da carne. O não temerás não é uma negação das ameaças, mas uma afirmação de que com Deus podemos passar pela noite sem sermos vencidos por ela. Além disso, o versículo contrasta o terror noturno com a seta que voa de dia, mostrando que, seja nas horas escuras e solitárias ou nos ataques diretos e públicos, Deus está presente como defensor constante. Isso reforça a ideia de que nossa segurança não depende da ausência de perigos, mas da presença de um Deus que vela por nós em todo o tempo, seja na noite mais longa ou no campo de batalha mais claro. A paz em meio a tragédias ao redor. Versículo 7 traz uma imagem poderosa e impactante. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é um dos trechos mais fortes do Salmo 91, porque fala sobre viver cercado por tragédias, perdas e caos, mas sem ser destruído por isso. Ele não diz que não veremos a dor, mas que ela não nos consumirá. O versículo fala de quedas massivas ao redor, representando tempos de crise, pandemias, guerras, colapsos emocionais ou espirituais. O que sustenta o justo nesse cenário não é a ilusão de que tudo sempre estará bem, mas a convicção de que Deus é sua fortaleza em meio à destruição. Essa paz que excede o entendimento não se trata de frieza emocional ou insensibilidade diante do sofrimento alheio. Ao contrário, é a serenidade que nasce de um coração firmado em Deus. É estar no olho do furacão com a alma ancorada, confiando que, mesmo quando tudo desaba, há uma promessa sustentando quem crê. Tu não serás atingido. Não significa que não sentiremos dor, mas que não seremos dominados por ela. Esse versículo também nos ensina sobre propósito. Há um motivo para permanecermos de pé enquanto outros caem, não para nos exaltarmos, mas para sermos testemunhas, vivas do cuidado de Deus e consolo para os que estão em queda. É nessa hora que a fé se transforma em luz, no meio das ruínas. O justo, mesmo rodeado de tragédia, carrega a paz que o mundo não pode dar, e essa paz se torna abrigo para muitos. O privilégio da proteção divina para os justos, no versículo
8 do Salmo 91 está escrito: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Esse trecho nos revela uma distinção clara entre os que escolhem habitar em Deus e os que deliberadamente vivem longe de sua vontade. Não é sobre superioridade, mas sobre posição espiritual. Quem confia no Altíssimo vê o mundo por outra perspectiva. Enquanto o caos atinge muitos de forma direta, o justo, aquele que está escondido em Deus, contempla, mas não é arrastado pela mesma condenação. O texto aponta para a justiça divina, uma realidade espiritual muitas vezes ignorada, especialmente quando o mal parece prosperar. Mas o Salmo 91 afirma que há um momento em que a verdade será exposta, e a justiça de Deus será manifesta. O justo verá isso com os olhos. Isso não significa prazer na queda do outro, mas sim a confirmação de que Deus é fiel em proteger, julgar e retribuir segundo os caminhos de cada um. Essa promessa também reforça que estar em Deus não é apenas um abrigo contra o mal, mas uma posição que nos permite entender os eventos sob a ótica do céu. O justo não é poupado do sofrimento apenas para viver confortável, mas para permanecer como testemunha da fidelidade de Deus em um mundo que caminha para a perdição. Em meio à aparente injustiça da vida, esse versículo traz consolo. Há proteção, sim, mas há também justiça. E quem está em Deus verá isso com clareza, ainda que demore. A promessa de imunidade espiritual. O versículo 10 declara com firmeza: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é uma das promessas mais reconfortantes do Salmo 91, mas também uma das mais profundas quando compreendida em seu real sentido. Não se trata de uma promessa de que nunca enfrentaremos dificuldades, ou que doenças e tragédias jamais tocarão nossas casas. O texto fala de algo maior. Uma proteção que começa no espírito. Um tipo de blindagem interior que o mal não consegue atravessar. Mal aqui representa tudo aquilo que tenta desfigurar a alma, corromper a fé, destruir a esperança ou nos afastar de Deus. E tenda é símbolo de lar, de intimidade, de vida interior. Quando Deus promete que nenhuma praga chegará à tua tenda, Ele está falando de algo que vai além da proteção física. Ele está prometendo preservar nossa essência, nosso coração, nossa aliança com Ele, mesmo em tempos difíceis. Essa promessa de imunidade espiritual é um escudo contra o desespero, contra o colapso emocional e contra a contaminação da alma pelas trevas do mundo. O justo pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas o mal não terá a palavra final sobre ele. Isso nos chama a cultivar um lugar secreto com Deus, pois é ali, nesse espaço íntimo, que a praga não penetra, que o mal não cria raiz. A verdadeira proteção não está em evitar a dor a todo custo, mas em manter-se firme, puro e confiante mesmo quando ela bate à porta. E isso só é possível porque a presença de Deus cerca o justo como um campo de força espiritual, onde o maligno não pode reinar. A presença dos anjos como guardiões, o Salmo 91, versículos 11 e 12, nos revelam uma das promessas mais fascinantes de toda a Escritura. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aqui, Deus deixa claro que a proteção divina não é apenas espiritual ou simbólica. Ela também envolve intervenções sobrenaturais reais com a atuação direta de anjos. Esses seres celestiais enviados por Deus são encarregados de cuidar dos que pertencem a Ele. Não estão presentes apenas em momentos extraordinários, mas nos teus caminhos, ou seja, na rotina, no dia a dia, nas decisões simples ou grandes no trânsito, na caminhada, no trabalho, na vida. O mais impressionante é que o texto afirma que Deus dá ordens específicas a respeito de nós. Isso significa que o cuidado que recebemos não é genérico, é detalhado, pessoal, direcionado. Há anjos que conhecem nossa jornada, nossas fragilidades, nossos caminhos tortuosos, e estão prontos a nos amparar quando estivermos prestes a cair. O tropeço na pedra representa aquelas armadilhas quase imperceptíveis,
os pequenos deslizes, que podem causar grandes danos. E é exatamente aí que os anjos intervêm. Eles não apenas guardam de grandes desastres, mas também dos detalhes que poderiam nos derrubar sem percebermos. Essa promessa revela o quanto somos valiosos aos olhos de Deus. Ele poderia simplesmente nos proteger por sua presença, mas escolhe usar seus mensageiros como guardiões pessoais. Saber que não estamos sozinhos, que há uma presença invisível cuidando de nós em nome de Deus, é motivo de consolo, coragem e reverência. O sustento em momentos de queda, o versículo 12, continua dizendo: Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esse trecho, além de destacar o papel dos anjos como guardiões, aponta para algo muito específico e sensível. Deus não apenas impede a queda, Ele sustenta quando estamos prestes a cair. O tropeço aqui é simbólico. Representa decisões equivocadas, distrações espirituais, deslizes emocionais, quedas morais, momentos de fraqueza. E todos nós, mesmo os mais firmes na fé, passamos por esses momentos. Mas a promessa do Salmo 91 não é de perfeição humana, e sim de apoio divino constante. Deus sabe que haverá pedras no caminho, obstáculos inevitáveis, situações que tentam nos desestabilizar. No entanto, Ele garante que não estaremos sozinhos ao enfrentá-las. Os anjos, como extensão do cuidado do Senhor, estão prontos para nos sustentar antes que o tropeço se torne uma queda fatal. Esse sustento tem implicações profundas. Significa que Deus age mesmo quando não percebemos. Ele envia auxílio em tempo oportuno, nos segura pela mão quando perdemos a direção e muitas vezes impede que afundemos, mesmo quando nossa fé falha. É o tipo de proteção que atua nos bastidores da alma, nos resgatando de escorregões que poderiam nos afastar do propósito. Isso nos mostra que o cuidado de Deus não é apenas com os grandes perigos, mas também com as pequenas pedras que podem comprometer nosso avanço. Ele se importa com cada detalhe da nossa caminhada, e sua proteção é como mãos que nos erguem antes do impacto. A vitória sobre o mal no versículo 13, o Salmo 91 declara: Pisarás o leão e a cobra, calcarás, aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui a linguagem é simbólica, mas profundamente espiritual. O leão e a serpente representam forças do mal em suas formas mais ameaçadoras e traiçoeiras. O leão simboliza o poder bruto, a intimidação, os ataques frontais, enquanto a serpente é a astúcia, o engano, o veneno silencioso. O salmista está dizendo que aqueles que estão debaixo da proteção do Altíssimo não apenas são guardados, mas também recebem autoridade para vencer o mal. Pisar sobre esses inimigos significa domínio, governo, vitória. Não se trata de uma autoconfiança humana, mas da autoridade que emana da aliança com Deus. É Ele quem nos capacita a resistir ao diabo, a discernir o engano, a permanecer firmes diante das ameaças. Isso vale tanto para ataques espirituais, quanto para tentações internas ou situações de opressão emocional. Interessante notar que o versículo menciona também o leãozinho e a serpente, formas mais sutis, menores, mas igualmente perigosas. Isso revela que a vitória do justo não é apenas sobre grandes ameaças, mas também sobre pequenos ataques que, se ignorados, podem se tornar destrutivos. Deus capacita os seus a discernir e vencer até os males disfarçados de coisas pequenas, aparentemente inofensivas. Essa promessa é libertadora. Não estamos condenados a viver fugindo do mal, com medo constante. Em Cristo, temos autoridade espiritual para resistir, confrontar e pisar sobre tudo aquilo que quer nos paralisar. O Salmo 91 nos ensina que o justo não apenas sobrevive, ele prevalece.